quem nunca teve um episódio de infecção urinária. Eu acho que é quase impossível. Falando das mulheres, então, mais difícil, né, de ter aí, Carol, nunca tive um episódio. Mas hoje a gente vai entender melhor do assunto, do tratamento e da diferença entre homens e mulheres com o urologista Dr. Alexandre Salum Bum. Bem-vindo, doutor. Prazer, viu, recebê-lo? Prazer é meu. O assunto é muito interessante, é sempre importante falar de infecção urinária, entender até os motivos, porque podem ser diversos. Exatamente. Né, doutor? Desde relação sexual até, de repente, aquele biquíni molhado. Exatamente. E você falou algo muito importante, né? A incidência dessa doença é muito alta na população. Muito alta. Tem estimativas de que 50% das mulheres, ao longo da vida, vão ter um problema de infecção urinária. A última informação que a gente tem, datada, a gente vê que pelo menos 2 milhões de pessoas têm infecções urinárias no Brasil todo ano. Nossa. Então, realmente é um assunto de extrema relevância e muito importante a gente abordar para isso. Entender fatores de riscos, entender por que faz e lançar para as pessoas um tratamento, estilo de vida, coisas importantes nesse cenário, como você comentou. Porque, gente, infecção urinária além de muito desconfortável, às vezes até incapacitante, dependendo, né, do quanto ela ali avança e a gente não faz nada. Não é só esse ponto, né, muito bem comentado, a infecção urinária clássica, ela tem 3 sintomas, né? Então, tem aquela ardência para urinar, depois eu tenho o que a gente chama de polaciúria, ou seja, vai toda hora no banheiro e arde um pouquinho e sai só um pouquinho. E terceiro, aquela dor infraumbilical, embaixo do umbigo, que também incomoda. Então é debilitante. Né? Muitas vezes a pessoa não pode ir no trabalho por conta disso. É uma sensação péssima. Chato. Vamos solucionar o problema. Mas antes até, doutor, da gente falar das mulheres, a gente preparou aqui um desenho até pra gente entender a questão fisiológica, pra gente comentar um pouquinho a diferença entre homens e mulheres, né? E nas mulheres eu acho que a gente tem... Isso é um ponto super importante e aqui está a causa básica de por que as infecções urinárias acontecem com muito mais frequência nas mulheres. Tem um dado estatístico, para você ter noção, a chance de uma mulher ter em comparação com um homem é 50 vezes. Ou seja, é muito mais prevalente, é muito mais comum nas mulheres e aqui é a explicação anatômica. Se a gente vê, nós temos o rim é um órgão básico de filtração. Então ele filtra o sangue, através dessa filtração você gera a urina, ela desce por esse canal que chama ureter, chega na bexiga e quando socialmente a gente vai lá e urina. Sim. O que é o único detalhe anatômico? Tanto no homem como na mulher, essa parte superior é normal, mas nas mulheres a gente tem essa região que chama uretra, que é o canalzinho, é onde sai o xixi, e ela é muito menor do que a do homem. Então isso facilita muito mais as infecções urinárias, pela proximidade que ela tem ali da região do intestinal, da região anal. Então, o motivo maior anatômico é por conta dessa uretra um pouquinho mais diminuta. E a queixa, o sintoma é igual nos homens e nas mulheres ou nos homens é diferente? Isso é um ponto importante. Homem que tem infecção urinária tem que bater um pontinho de interrogação, deve ter algum problema, né? Na maioria das vezes, o homem com infecção urinária não tem infecção urinária solo. Ele tem o que a gente chama de prostatite, ele tem algum problema na próstata. Entendi. Por isso que aumenta muito mais as infecções urinárias, a infecção à prostatite, em homens acima de 50 anos. Tá. Então, é muito incomum ter homens com, jovens, né? Então, de uns 20, 30, 40 anos com infecção. Geralmente, se eles têm alguma coisa associada principalmente com problemas de rim, então cálculos renais, que podem estar associados. Mas, normalmente, o homem que tem problema, a gente tem que investigar a próstata. Vamos passar para cá de novo, doutor, que a gente já vai mostrar a bexiga. Então, gente, fica isso como, né, um sinal de alerta. Agora, falando das mulheres e dos gatilhos aí, as principais situações que levam à infecção urinária. Então, estilo de vida, Carol. Estilo de vida é fundamental a gente... São detalhes pequenos, mas que fazem totalmente a diferença. Primeiro, isso aqui, ó. Água. Então, e é fácil da gente entender, a gente toma mais água, a gente urina mais, então a chance da bactéria chegar, pelo próprio volume que está acontecendo, é pequena. Tá. Então pessoal, é isso aqui, ó, água. Todo dia. O que é o razoável? Vamos tomar um pouquinho? Pelo menos... Saúde, doutor. Saúde. Tem que tomar o tempo todo. Qual que é a ideia? Mais ou menos aí, o que se estima-se, pelo menos 2 litros de água por dia. Tá.
como líquidos em geral. Claro, evitar refrigerante, evitar açúcar, coisas, né? açúcares, assim, que tem muito sódio, a gente sabe que isso podem desenvolver problemas renais, cálculos renais. Então, assim, primeiro ponto é isso. Segundo, uma vida saudável, dormir bem, fazer exercício físico. Se for ver, a Organização Mundial de Saúde preconiza para uma vida saudável 4 a 5 vezes por semana, uma atividade aí de 40, 50 minutos. Coisas importantes nesse cenário, não segurar a urina. Tá. Isso é fundamental. Vamos fazer um paralelo com dengue. Água parada não dá dengue? Urina parada dá infecção. Da infecção. Então, assim, deu vontade? Eu sei que a gente trabalha, uma vida difícil, mas é fundamental. Deu vontade, vamos no banheiro e a gente elimina aquela situação que pode gerar a infecção urinária. A apresentadora de programa ao vivo tem um planejamento para isso. Exato. Eu tinha que dizer, porque é verdade. Eu falo, eu tenho o horário certinho antes de vir pro estúdio. Boa. Tem os segundos, Exato. os minutos. Porque senão, gente, não dá certo, imagina. Não, e dá para você se programar, né? Assim, você se programa. Então, às vezes você não está com tanta vontade, mas você já viu que normalmente aí a gente segura umas 2 horas e meia. Você vai ter uma reunião importante, você vai ter o programa, vai um pouquinho antes. Tem que, façam isso. A gente deixou até um exemplo aqui, doutora, a bexiga, Exato. né? Para as pessoas lembrarem, então, tem vontade, vai lá, tem que fazer o xixi, não pode segurar. E a urina tem que sair assim, né? Esse é um dado bem interessante que a produção, parabéns aí para a produção, é muito legal. Então assim, urina clarinha, esse é o ideal, esse é o melhor. Quando a gente começa a ver a concentração aumentada de urina, isso às vezes é um sinal que está acontecendo alguma coisa que não está tão legal. Agora você viu isso aqui, ó, isso chama-se hematúria entre nós. O que quer dizer? Sangue na urina. Sangue na urina, aí alarme. Isso você tem que ir correndo para o urologista. Para a gente avaliar o que é, porque pode ser outras coisas. Doutor, e falando da infecção urinária, dessa, às vezes até para algumas mulheres, recorrente, como hoje é feito um tratamento e até uma prevenção? Porque a mulher que tem a infecção urinária com frequência, né, de forma constante, chega a ser assustador, né? Ela tem que sair com remédio, tem que, enfim, acha que a qualquer momento vai vir infecção urinária de novo. São 2 pontos muito importantes, né, nisso que a gente chama de infecção urinária recorrente, como você bem alertou. Primeiro, a debilidade, né? Você não tem que parar de trabalho, suas atividades, relações sexuais, seu dia a dia com o esposo fica complicado. E segundo isso, as pessoas que têm infecção recorrente têm que tomar muito antibiótico. Isso pode levar ao que a gente chama de resistência antibiótica, que é muito complexo. Às vezes depois ela toma tanto antibiótico que ela vai selecionar bactérias muito mais potentes e que depois numa eventual outra infecção que a gente não vai ter um antibiótico específico para, de alguma forma, debelar com essa bactéria. Então é um caso muitas vezes de saúde pública. Por isso também uso indiscriminado de antibiótico. Vocês bem colocaram ali. Aqui, então a pessoa vai na farmácia, tem um amigo médico, a pessoa não passou por uma avaliação pormenorizada e aí começa a tomar antibiótico de qualquer forma. Isso não é legal. E doutor, meu ponto desligou aqui, tá quase caindo, peraí. Já coloco de novo. Fefe, você vai na plaquinha, porque senão vou deixar de fazer essa pergunta que é muito importante. Quando a gente está falando de algumas infecções urinárias, dependendo do estilo de vida que a pessoa leva, você citou a questão do casal, e eu citei também que muitas vezes a relação sexual que leva, né, a episódios de infecção urinária, o casal tem que ser tratado? Tem que tratar os dois? Como é que é essa questão, doutor? Porque a gente escuta muita gente falando e fala, mas só a mulher toma o remédio, só a mulher faz o exame de urina. Tem alguns mitos, né, oriundos desse cenário. A gente sabe que existe a infecção urinária, ela é multifatorial, mas existem mulheres que têm a infecção urinária logo depois, teve a infecção urinária, dia seguinte já tem a infecção. Isso é bem clássico. A gente chama isso de honeymoon infection, ou seja, é a infecção da lua de mel. Então, secundária à manipulação. Por quê? O que acontece? Durante o ato sexual, uretra, vagina e a região do intestino, eles são muito próximos. Isso gera uma série de secreções que isso pode aumentar, sim, a chance de infecção bacteriana. E é muito importante tanto a mulher como o homem se tratarem em relação a isso. A maioria das vezes a infecção urinária ela não é uma DST, ela não é um IST, uma doença sexualmente transmissível. Mas pode sim, num cenário específico, a gente identificar situações que podem determinar essas infecções. Na honeymoon infection, o que é uma coisa importante? Depois da relação sexual, é importante, né? Lavar as os cuidados. Então depois da relação sexual é importante a gente, se possível, urinar
porque você diminui aquela chance que a gente falou da urina parada. Lavar as regiões íntimas de uma forma bem pormenorizada. E aí sim a gente vai conseguindo, com esse tipo de cenário, minorar esse tipo de situação. E até melhorar a imunidade como um todo, né? Porque quem está com a imunidade baixa também então assim, por isso, dormir bem, comer bem, fazer exercício, isso melhora a imunidade como um todo e diminui a chance das infecções urinárias. Vou fazer o seguinte, doutor, vou deixar um tempo para mandarem perguntinhas pra gente no @VocêBonitaTV. A gente vai para as nossas dicas e volta. Manda mensagem pra gente que esse assunto é muito importante, sério, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando de infecção urinária. Tem várias perguntinhas lá no nosso Instagram. O doutor estava explicando pra gente aqui a diferença de homem, da mulher, dando umas dicas aqui, como é que a gente tem também mantém uma higiene, né, para evitar a infecção urinária. E já vamos começar com perguntinha, viu, doutor? Vamos Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Silvia, um beijo. O alimento não interfere na cor da urina? Por exemplo, a beterraba. Silvia, ótima pergunta. Boa. É isso mesmo, assim, pode... É o que a gente chama de falso positivo. Então, por exemplo, você comeu muita beterraba, sua urina, as fezes vão ficar com um pouquinho de sangramento, mas óbvio, você comeu no dia anterior e ficou um pouquinho de sangue logo no dia seguinte, não é para se preocupar. Mas pode sim acontecer esse cenário que vocês estão falando pra gente mesmo. Então, atenção a isso, tá bom? Vamos para a próxima, olha lá. Se persistir, né, doutor, procurar ajuda, Exatamente. Né? Na tela. Gi, obrigada, um beijo. Como evitar a infecção? Quais cuidados deve ter? Gi, fundamental são alguns hábitos saudáveis. E aí vai de novo. Hidratação, então pelo menos aí uns 2 litros de água por dia. Higiene pessoal adequada, então lembrar sempre, né? A gente não pode, quando a gente vai se lavar, não levar as bactérias da região anal para a região genital. Então, sempre de frente para trás, não de trás para frente. Terceiro, não segurem urina. Então, deu vontade de fazer xixi, a hora que vocês forem, precisa ir, né? Não fiquem segurando, porque isso aumenta o risco de chance de infecção urinária. Depois da relação sexual, procura fazer uma higiene íntima e procura urinar. Esses são pontos chaves e básicos para a gente diminuir a chance de infecção, Carol. Doutor, o cranberry é bem-vindo? Ótima pergunta. A gente acabou de voltar do Congresso Americano de Cirurgiões. Isso se discute muito nas infecções urinárias de repetição. Tá. Qual é a conclusão final disso? É um mito, não é um mito? Não. Cranberry vale a pena. Vale a pena, assim, ele não tem um alto teor de profilaxia. Mas profilaxia o que é? É você tentar prevenir antes de acontecer. Então, quem tem infecções urinárias recorrentes, tomar cranberry pode ajudar nesse cenário, sim. Porque perguntaram lá, né, no nosso Instagram, a quantidade. Porque, claro, a gente sabe que tem a frutinha, tem o suco, mas tem as cápsulas. Então, assim, qualquer dessas manipulações, desde o suco, desde a fruta in situ ou a cápsula, vale a pena. O que parece ser interessante é tomar ou um comprimido de 500 miligramas, dependendo da cápsula e da concentração, ou até 2 por dia, no sentido de se evitar de ter esse tipo de cenário. Tá certo. Tem mais perguntinha lá, pronto. Já tirei a dúvida das meninas do cranberry. Gina, obrigada, um beijo. Se a urina tá clara, sem beber a quantidade de água recomendada por quilo de peso, é sinal que a quantidade está boa ou é obrigatório tomar a quantidade de água recomendada? Gina, boa pergunta, né? Claro que existe a individualidade, né? Cada pessoa é diferente, né? Mas tem um normal, né? O que a gente sabe que é o normal? Uma pessoa de homem de 70 quilos, uma mulher de 50, 60 quilos, mais ou menos entre 1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros, parece ser um cenário interessante para que a gente tenha esse tipo de urina. Uma urina mais clara, né? Praticamente a gente brinca como água de rocha, né? Então, é uma urina clarinha, que isso significa que o seu rim está funcionando de forma adequada e você não está tendo que concentrar a urina, que esse é um cenário que pode dar infecção urinária. Tá, importante então pensar nisso. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Fê, um beijo. Climatério pode causar mais infecções de urina? Essa mudança então, né, até da região íntima, né? Exatamente. Fernanda, boa pergunta. Pode acontecer sim. A gente sabe que assim, as mulheres, depois de uma certa fase, quando começam a chegar próximo aí da menopausa, você tem uma deprivação de hormônios, o hormônio cai muito. E isso dá algumas alterações clássicas da mulher. Atrofia vaginal,
diminui as secreções e isso pode mudar a flora e aumenta, sim, a chance de infecções urinárias. Então, é muito importante procurar o urologista nesse cenário, porque às vezes a gente pode receitar um creme vaginal, às vezes indicar para o ginecologista junto, fazer uma reposição. Então, é um momento que o urologista tem que participar junto. Toda infecção urinária, a gente tem que ter alguém junto, mas esse é um cenário especial. Doutor, tem mais perguntinha, mas eu vou te falar agora do antibiótico, porque tem algumas apresentações de antibiótico para isso no mercado. Sim. Então, tem aqueles sistêmicos e aqueles que agem de forma local. Qual que é a diferença, doutor? Porque, né, fala assim, não, toma o mais forte, que já garante. Aí você pensa, mas pera, se tem um que é local, por que né, alguém também prescreve o sistêmico? Normalmente, assim, quando a gente avalia Depende da bactéria. Exatamente. Então, assim, isso é um dado importante. O diagnóstico, isso não só para as pessoas em geral, mas para os médicos também, que às vezes não tem esse contato tão comum como a gente, que lida isso com o dia a dia. Mas isso tem um estudo já clássico que mostra o seguinte, o diagnóstico de infecção urinária, ele é clínico. Se você tem o que a gente chama de disúria, que é a ardência, e você tem a polaciúria, que é ir várias vezes no banheiro e fazer de pouquinho, em 95% das vezes você tem infecção urinária. Então a gente pode tratar sem exames, mas nas pessoas com recorrência de infecção urinária, aí é diferente, porque a gente precisa da urocultura, porque senão, de uma forma simplista, é que nem você dá um tiro de canhão, né? Você vai dar o antibiótico mais forte, mas às vezes é uma bactéria que não precisa daquilo. Então a gente faz um exame que chama urocultura. Que demora para ficar pronto. Esse é o chato. Então assim, a gente tem dois... Isso que eu fiz em parzinha. Não tem jeito, então isso não tem solução, doutor. Enquanto a urocultura não for mais rápido, a gente vai ter essa questão. Então o que a gente sabe? Então a gente faz a urina 1, que a partir da urina 1 a gente já tem um cenário, mais esses dados estatísticos, e a gente sabe que alguns remédios, na maioria das vezes, eles acabam já acabando com as bactérias. Então, aí tem vários tipos, né? Tem um que você toma, o Monoril, que você toma uma dose única só e já resolve. E aí tem outros, macrodantina, Bactrim, ciprofloxacina, norfloxacina, a depender desse cenário. Né, que a gente explicou. Mas a urocultura faz parte nas infecções urinárias recorrentes. Nas não recorrentes, não. Qualquer uma dessas medicações a gente pode tomar. E aí, de 3 a 7 dias. Depende da intensidade, depende da pessoa. E aí, por isso que é tão importante o urologista. De novo, não é para você ir no farmacêutico, não é para você ir tomar sozinha de qualquer jeito, não faz aquela... Tem o paciente que guarda antibiótico ali e eles tomam. Pro próximo. Precisa ir no urologista, precisa alguém avaliar com pormenores, é importante. Mas tem que passar em quanto tempo, pelo menos, esses sintomas e essa sensação, para a gente entender que está dando certo? Normalmente é rápido. Se você começa a tomar 24, 48 horas. Esse é um dado para a gente ficar esperto. 24, 48 horas passou, tá indo bem. Não passou, aí a gente tem que fazer outros exames específicos. Por exemplo, às vezes tem um cálculo renal ali e aquilo não vai passar. E se você não trata, o que é o grande problema, Carol? Tem gente que morre disso. Pode ir para o rim. Isso vela pielonefrite. Vai para o rim, a infecção pode virar sistêmica e aí é muito difícil reverter o cenário. Então, assim, é time independente. Deu um problema, não é para ficar em casa, não é para não procurar ninguém, tem que ir no urologista, tem que ir pelo menos num clínico geral para ele dar uma olhada em você e a gente tratar da melhor maneira possível. Tá certo. Tem perguntinha do público? Olha lá. Vamos lá. Obrigada, Sandra. Um beijo. Quem usa absorvente para incontinência urinária continuamente tem mais risco de ter infecção? Minha mãe faz isso e ainda toma pouca água para evitar os escapes. Sandra, isso é muito comum em pessoas mais idosas. Por quê? Porque elas têm o que a gente chama de incontinência urinária. E tem dois tipos de incontinência urinária. Isso é uma coisa, até um tema legal para discorrer. Aquela incontinência de esforço, que você tosse e perde. E tem a incontinência que a gente chama de bexiga hiperativa do idoso. Que você tem vontade e tem que fazer xixi. E quando você tem muita, ela vai perdendo, aquela urina fica acumulada. E isso tem uma propensão maior para ter infecção urinária. Então, para responder a pergunta, primeiro, tem que tratar a incontinência. Isso é importante. E você deixar muito forro ali naquela região, é mais ou menos aquele mesmo cenário de você manter a urina parada. Você aumenta o risco de incontinência, de infecção urinária por causa da incontinência. Então, tratar a incontinência e tratar a infecção. Doutor, a gente tem um minutinho, dá tempo de mais uma, né?
na tela. Olha lá. 1 minuto, doutor. Vamos lá. Kelly, obrigado, um beijo. Sinto dores no pé da barriga e na região das costas, próximas costelas, mas a urina não mudou de cor. Teria a ver com infecção urinária? Pode ser, né? Vamos bem rapidinho, pode ser. Agora, a tríade clássica que eu falei é ardência, ida constante ao banheiro eliminando um pouquinho e dor infraumbilical. Quando é assim, é infecção urinária. Isso aqui pode ser outras causas, inclusive cálculo renal. Então tem que fazer o exame de urina, urocultura que você comentou, ultrassom da bexiga, tudo isso. A depender do paciente, mas basicamente urina 1, urocultura e ultrassom de vias urinárias. E ultrassom. É isso. Ultrassom também é muito importante, né? Ajuda demais, demais porque a gente vê a filtração como um todo. Então vê o rim, vê a bexiga, vê os ureteres. E esse é um exame tão simples, né, gente? Isso que é o mais importante. Fazer o check-up sempre e, claro, quando tiver os sintomas, ver que o negócio não tá legal, procurar o médico, fazer tudo bonitinho. E olha, bom, né? Tem um monte de pergunta lá, né, Glaucia? Depois, doutor, se você puder ir lá, o pessoal vai gostar muito das suas respostas. Não, a gente responde tudo. @doutorabreviado.alexandresalumbu. O Salum tem 2 L's e o Bu também. @doutor.alexandresalumbu. Vocês encontram o trabalho dele. Muito obrigada, esse é um doutor. tema, né, muito importante. O que vocês quiserem, a gente está à disposição. Não, adoramos. Ele volta.